Na última quinta-feira, o Guardian Real Estate divulgou um fato relevante onde ele recebeu uma proposta para vender um dos seus principais imóveis e com uma taxa interna de retorno dessa operação que chamou muita atenção do mercado. Quer entender um pouco melhor essa operação e como a alavancagem foi um fator primordial para ele ter esse lucro? Então, vem comigo. Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje a gente vai falar aqui do fato relevante do Gary Holmes, o Guardian Real Estate, onde ele comunicou que recebeu uma proposta para vender o imóvel que fica em Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, um imóvel alugado para a BRF. E, claro, que chamou muita atenção, porque se essa operação se concluir do jeito que está planejado, do jeito que está proposto, pode gerar uma taxa interna de retorno para o fundo, para os seus cotistas, de 27% ao ano. Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto do fundo, o contexto desse imóvel, a história da compra dele lá na viradinha de 2020 para 2021, como que a operação ela foi alavancada na época e como hoje essa alavancagem está sendo quitada, e mais algumas apurações que eu fiz sobre os próximos passos do fundo. Antes da gente entrar um pouquinho mais na operação em si, vamos olhar o contexto geral do fundo. De acordo com o último relatório gerencial, o Gary 11 tem 25 imóveis espalhados por várias regiões do país. Todos eles são contratos atípicos, com multa de 100% dos aluguéis vencidos caso algum inquilino queira sair. E esse imóvel Vitória de Santo Antão é o segundo maior em termos de receita do fundo, equivalendo a 16,1% das receitas totais. Esse galpão tem mais de 30 mil metros quadrados e ele tem áreas especializadas não só em alimentos refrigerados, como em alimentos congelados. Essa é uma operação muito importante para a BRF, que é uma das maiores produtoras de carne do mundo, porque ele está dentro de um complexo muito próximo a fábricas que a BRF tem e até a outras áreas que a BRF ainda não construiu, mas que eventualmente podem ser construídas. A proposta que o fundo recebeu para vender esse imóvel é no valor de pouco mais de 273 milhões, sendo 55% na assinatura da escritura à vista, como um sinal, digamos assim, e os outros 45% parcelado ao longo de 24 meses. Mas exatamente o que isso impacta para o fundo e para os cotistas, é claro. Esse imóvel foi comprado pelo fundo no comecinho de 2021, assim que ele terminou de captar os recursos da segunda emissão de cotas. A transação foi no valor total de quase 198 milhões, sendo que o fundo desembolsou quase 62 milhões com recursos próprios e o restante, os outros 136 milhões, foram através de uma alavancagem, através de um CRI que o fundo tomou. E é exatamente por isso que a operação está formatada desse jeito. Como o imóvel está alienado ao CRI, o fundo precisa quitar o saldo devedor dele, que é de cerca de 145 milhões. E exatamente isso são os 55% da operação. Então, o valor que o fundo vai receber de sinal vai ser basicamente totalmente destinado para quitar o CRI, liberar o imóvel, para daí ele poder fazer a venda e futuramente receber as parcelas. Então agora vamos dar uma olhada nos números que realmente importam, aquilo que foi realmente o fluxo financeiro do fundo. Ele, na aquisição, ele colocou de dinheiro dele um pouco menos de 62 milhões de reais. E ele vai tirar agora mais de 128. Ou seja, em relação ao valor que ele colocou, mais do que dobrou, um lucro de mais de 100% dessa operação. E isso, claro, fazendo a conta aqui sem considerar os aluguéis que o fundo recebeu ao longo desses anos. Claro que uma parte desse aluguel ia para pagar os juros da dívida, mas havia sim um aluguel líquido positivo que o fundo recebeu todos os meses. Se a gente fizer um comparativo de como teria sido essa operação se o fundo não tivesse feito a alavancagem, contando 100% com recurso próprio, ele teria comprado esse imóvel por 198 milhões, vendido por 273, o que daria um ganho ali de mais ou menos 40% apenas. Ou seja, graças à operação alavancada, o fundo
basicamente triplicou o ganho que teria. Se a gente considerar esse lucro da operação de 67 milhões e dividir pelo número de cotas, dá mais de 53 centavos por cota, o que ao longo dos 24 meses vai dar mais de 2 centavos por mês por cota, o que é sim algo bastante significativo se a gente levar em consideração que o fundo vem distribuindo alguma coisa na casa ali de 9 centavos por cota por mês. A taxa interna de retorno dessa operação fica na casa de 27% ao ano, o que é a inflação e mais 20% de ganho, ou mais do que o dobro do CDI do mesmo período. Esse ganho é praticamente impossível de você conseguir numa operação não alavancada. Basta a gente olhar qualquer histórico aí das vendas de outros fundos imobiliários e a gente praticamente nunca vai encontrar esse tipo de lucro. Eu entendo a preocupação de muita gente, porque sim, a alavancagem, se mal feita, traz riscos desnecessários e destrói valor para os investidores. Mas, quando bem feita, ela melhora e muito o ganho da operação. É o que eu costumo dizer, a alavancagem, como o próprio nome diz, ela alavanca resultados. Quando dá errado, claro, machuca mais do que uma operação não alavancada. Agora, quando dá certo, os lucros são incomparáveis. No caso do Gary 11, essa operação foi bem sucedida e tá aí o resultado, mais do que o triplo do ganho proporcional que teria se fosse uma operação não alavancada, simplesmente com recursos próprios. Eu conversei com algumas pessoas que estão mais próximas da transação em si, claro, pediram anonimato e a gente vai respeitar, mas a ideia da gestora parece continuar ainda com um portfólio 50% logística, 50% renda urbana. Então, como esse imóvel de logística está saindo, a gente pode esperar que provavelmente as próximas compras que o fundo fizer também devem ser no ramo de logística, mantendo mais ou menos esse equilíbrio entre os dois nichos de atuação do fundo. Claro que essa operação é uma proposta, ela ainda não é o fechamento definitivo, naturalmente ainda vai ter análise documental, as chamadas due diligence, que o comprador naturalmente vai fazer, mas pelo que eu pude apurar, a operação está muito bem encaminhada. Tanto comprador e vendedor têm interesse em fechar essa operação e já está num bom ritmo de execução. Claro, ela não é definitiva e a gente ainda vai ter que acompanhar as próximas notícias, mas o encaminhar dela é positivo. E agora eu quero saber de você. Qual é a sua opinião sobre o Gary e a estratégia dele? E qual é a sua opinião sobre a alavancagem em fundos imobiliários? Coloque sua opinião aqui embaixo, que eu quero muito saber. Se gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele like, isso sempre ajuda muito aqui a divulgar o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. De repente a gente no futuro vai ter novas notícias sobre o Gary para você acompanhar. E se você acha que mais alguém pode gostar de pensar um pouquinho sobre essa questão de alavancagem, não esqueça de compartilhar. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Vou deixar mais 2 videozinhos aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.